Nesta noite eu quero trazer ao seu coração uma meditação sobre um dos textos mais extraordinários de toda a palavra de Deus. Eu me refiro ao texto de Romanos, capítulo 8. Neste capítulo, na parte específica que vamos ler, o apóstolo Paulo nos fala de que Deus enviou o Espírito dele ao nosso coração. Ou podíamos dizer, enviou o Espírito dele ao nosso espírito. E este Espírito de Deus, em nosso espírito, em nosso coração, clama, Abba, Pai. Enquanto eu meditava sobre esse texto, eu me perguntava também, como é que ele pode ser concreto, pode ser efetivo nas nossas vidas? Porque, de certo modo, pensarmos de que o Espírito Santo está presente em nós é algo intangível, é algo que não se pode medir, não se pode fotografar, não se pode radiografar. Mas também é verdade que nenhum dos grandes sentimentos humanos também pode ser fotografado, pode ser radiografado. Mas ninguém duvida que exista, ninguém duvida que existe o sentimento do amor, ninguém duvida que existe o sentimento da solidariedade, ninguém duvida que outros sentimentos nos acolham, porque as pessoas veem aquilo que nós fazemos com esse amor que há em nós. Ou, quem sabe, às vezes com esse ódio que há em nós. Mas também o ódio não pode ser fotografado. Ele não está localizado em alguma parte de nossa mente, do nosso cérebro ou do nosso coração, mas nenhum de nós duvida que ele é real e é efetivo, especialmente por aquilo que nós fazemos com ele. Então eu quero ler dois textos, para que nós entendamos esta beleza, essa profundidade, esta riqueza da mensagem bíblica. Então eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo número 12. Aí na sua frente, no banco, tem uma caneta. Eu queria que você sublinhasse aqueles versículos, aquelas palavras que trouxessem ao seu coração consolo, ânimo, força e vigor. Romanos, capítulo 8. Diz então o apóstolo Paulo. Teríamos que ler o capítulo todo, mas começando no capítulo 7, e aí nós não teríamos essa possibilidade em termos de tempo. Então, comecemos pelo versículo 12 do capítulo 8 desta extraordinária epístola paulina. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse texto fica mais claro quando lemos outra expressão do apóstolo Paulo,
escrita um pouco antes, em nossa Bíblia um pouco depois. Gálatas capítulo 4, que eu lhe convido também a percorrer o seu exemplar. Estamos aqui usando a NVI, a sua pode ser esta ou pode ser outra, o conteúdo é absolutamente o mesmo, apenas diferenças de palavra e de tratamento, onde está a voz, na NVI traz vocês e assim por diante. Gálatas 4, 4 a 7, explicita, deixa mais claro o que significa essa adoção. Diz então o apóstolo Paulo: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Tanto os romanos quanto os gálatas, que receberam estas duas cartas com esse conteúdo, entenderam perfeitamente bem o que significa a expressão paulina de que somos adotados, filhos adotados. No Império Romano, ao tempo do apóstolo Paulo, anteriormente e posteriormente, ser adotado era um grande privilégio. Ser um filho adotado conferia àquela pessoa privilégios que nem os filhos nascidos no lar da mesma mãe, do mesmo pai, podiam compartilhar. Tanto é verdade que a adoção de filhos era muito praticada nas classes superiores, como a dos senadores, por exemplo, de onde saíam os imperadores. Estou mostrando que as razões para as adoções no tempo romano são um pouco diferentes das razões do nosso tempo. E no período romano, então, a adoção chegava a ser uma estratégia, um recurso que os imperadores usavam para dar uma boa continuidade ao seu governo. Quando ele olhava para os seus filhos, por exemplo, ou para o seu filho mais velho, e via que ele não reunia as condições de prosseguir dirigindo o império, ele adotava alguém já adulto, geralmente um filho mais velho, alguém bem equipado materialmente, corporalmente, para ser o seu sucessor, e o adotava como seu filho. É esse conceito de adoção que o apóstolo Paulo tem em mente e que os gálatas compreendiam e que os romanos entendiam. Ao tempo do apóstolo Paulo, quando começou o seu ministério, Tibério era o imperador e Tibério era um adotado. Todo mundo sabia que antes dele o grande Augusto também foi adotado, como uma estratégia de governo. Com essa informação, eu estou querendo então lembrar que a adoção a que se refere o apóstolo Paulo tem esse sentido, o que nos ajuda a entender quando ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse privilégio, portanto, da adoção, o apóstolo Paulo o aplica à adoção espiritual. Do mesmo modo, então, como o imperador adota um filho para ser o seu sucessor, o seu herdeiro, Deus nos adota como filhos. Eu quero deixar isso bem evidente. Nós somos herdeiros do Pai, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E agora então, numa cerimônia pública, aquele menino ou aquele jovem que era adotado podia chamar o imperador de pai. E então inseria sua vida numa nova prática, num novo contexto. Eu quero então, meus irmãos e minhas irmãs, dizer isto
a você, eu já o disse a mim, você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Duplamente. Eu fui criado por Deus, que me conhece. E eu fui escolhido por Deus para ser seu filho, para ser seu herdeiro. Penso, minha irmã, meu irmão, que esta é uma palavra que traz ao nosso coração alegria, vibração, esperança. Eu quero então explicitar um pouco o que significa propriamente ser este filho de Deus. Quais são os privilégios desta filiação nossa ao Pai? Primeiro privilégio é que os filhos de Deus são adotados pelo Espírito Santo, que os recebe. Podemos dizer que nos recebe. O Espírito Santo nos separa. É por isso que a expressão bíblica diz que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, são 3 pessoas na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mesmo que muitas vezes nossas próprias vidas esqueçamos o Espírito Santo, Ele é tão divino como Pai e como Filho. É a sua tarefa nos selar, nos adotar. Poderíamos fazer uma comparação para dizer que o Espírito Santo é o tabelião da Trindade. Ele que elabora a certidão, ele que prega o selo. A partir de agora, é filho de Deus. Os filhos de Deus, portanto, são separados pelo Espírito Santo e recebem do Espírito Santo este selo, segundo o qual não há mais condenação. Romanos 8:1 diz claramente isso. Já, portanto, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Nós sabemos disso, mas nos esquecemos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos selou como filhos de Deus. E não há mais condenação em nós, porque alguém já foi condenado em nosso lugar. E sabemos quem foi? O próprio Jesus Cristo. É isso que quer dizer: sobre mim não há mais nenhuma condenação. Tinha um mandato de busca, o mandado de busca foi apagado, não há mais. Porque se apresentou o culpado, que não era Jesus Cristo. Mas muitos de nós, às vezes, vivemos como se ainda fôssemos condenados, como se Jesus Cristo ainda não tivesse morrido no nosso lugar e apagado toda a sentença que contra nós estava pregada em público. Ele foi lá e arrancou. O poste ficou limpo, sem o cartaz do procura-se, sem o cartaz da sentença. É por isso que não há condenação. É isso que quer dizer ser um filho de Deus. O segundo privilégio é que os filhos de Deus podem chamar a Deus de Pai. O apóstolo Paulo usa uma expressão em aramaico, Abba, e uma expressão em grego, Pater. Em nossa Bíblia temos Abba e Pai. Poderia ser Abba e Pater. E não é por acaso que o apóstolo Paulo faz isto. Quando ele coloca Abba, Pater, ou Abba, Pai, está querendo dizer que todos os seres humanos, o aramaico para indicar os judeus,
o pater para indicar todos os outros não-judeus ao redor da história em todos os tempos. Todos os seres humanos podem ser adotados, podem ser filhos de Deus. A graça é inclusiva para todos aqueles que a querem, que a desejam. Então, isso quer dizer o seguinte: na hora da dificuldade, na hora da dor, do sofrimento, da ansiedade, também nessa hora, Deus é o nosso Pai. Nosso privilégio inclui essa dimensão. Quando nós olhamos o relato da morte de Jesus Cristo, nós encontramos que na cruz, Jesus não chamou a Deus de Abba. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, Jesus perdia a sua condição de filho, para que nós a obtivéssemos. Naquele momento há uma substituição da adoção divina. Ele clama: Deus meu, para que eu possa clamar: Abba. A cruz, portanto, é essencial nas nossas vidas, e sem ela, nenhum passo sequer nós poderíamos dar. Isso quer dizer que quem chama Deus de Pai, quem clama Abba, Pater, quem tem essa dimensão dessa filiação a Deus, não precisa ter medo de absolutamente nada. No Antigo Testamento, quando alguém comparecia diante de Deus, ou Deus se lhe aparecia numa teofania, numa nuvem, ou em algo muito profundo, como temos no relato de Isaías, capítulo 6, verso 5, ai de mim! As pessoas temiam morrer por estarem na presença de Deus. Esse medo nós não precisamos ter mais. Não precisamos de outro modo também ter o medo desse Pai nos abandonar. Jesus conta aquela parábola que nós conhecemos tão bem, de um garoto que decidiu viver a sua própria vida no seu estilo, que ele achava que era o máximo, achava que ia abafar, sai então pelos campos do mundo, e um momento então lá, olha o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, que é o Espírito que nos convence do nosso erro. Já foi aqui mencionado este verso dessa característica do Espírito Santo. Lá o garoto, na pior, comendo comida de porco. O Espírito Santo toca no seu coração e lhe sopra o seguinte: eu vou voltar para casa. Eu não sei se meu pai está me esperando, mas eu sei que meu pai, como ele é, vai me tratar pelo menos como um empregado. Espírito Santo trabalhando no seu coração. E o filho então começa a sua volta. Eu não imagino que essa volta foi correndo. Eu imagino que ela foi uma volta trôpega, tropeçante. Eu imagino que foi uma volta em círculos, não em linha reta. Eu imagino que foram momentos de: será que eu serei recebido? Será que os guardas da fazenda vão permitir o meu acesso? Será que meu irmão não vai bloquear a minha chegada? Será que meu pai já está morto? E o filho veio se arrastando, mas foi para sua casa. Lá encontrou não o seu chefe, não o seu empregador, encontrou o seu pai. É isso que é ser filho, é não ter medo em que em momento algum nós seremos deixados, abandonados, largados pelo nosso Pai, que não nos abandona em nenhum momento. Ser filho de Deus, portanto,
nos oferece muitos privilégios. Ser filho de Deus quer dizer não temer estar na sua presença, não temer que o seu colo não vai nos acolher, porque isso não é possível, não temer o julgamento que fazem a nosso respeito. Quantas pessoas dão mais valor ao julgamento que outras pessoas lhe fazem, às vezes até mesmo seus pais, seus parentes, seus amigos, seus colegas. Juízos nem sempre bons, nem sempre favoráveis, esquecendo-se que o julgamento de Deus é este, não há mais condenação. Esquecendo-se que Deus nos olha como olhou a Gideão, pessoa de grande valor, embora ninguém achasse isso, mas a pessoa se olhando como Gideão se olhava, se olhando como a família de Gideão o olhava, não como filho de Abba, Pater, Pai. Este é um privilégio de quem é filho de Deus. Mas há um outro privilégio, é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu penso que é um pouco fácil entendermos o que é herdeiro de Deus, mas co-herdeiro com Cristo, quem sabe na linguagem jurídica, meieiro. Isto é, aquilo que Jesus vai receber, nós também vamos receber. É isso que quer dizer co-herdeiro. A herança será rachada ao meio entre Jesus Cristo e nós. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Os filhos de Deus participam da glória de Jesus Cristo. Está claro no verso 17, parte B. Os filhos de Deus vão fruir isso plenamente, quando também Jesus Cristo fluir isso plenamente na glória a Ele reservada. Estamos a caminho desse tempo, quando então seremos totalmente herdeiros e poderemos tomar posse completamente do bem, do dom que já é nosso. Por isso eu acho muito pobre esse ensino de teologia da prosperidade, que hoje temos que fruir as coisas materiais, porque no fundo parece que são as coisas que nos possuem, e não nós que as possuímos, tanto valor que por vezes damos a essas coisas. Não estou dizendo que essa glória a ser recebida deve ser só colocada no futuro, mas quero dizer que colocá-la só no presente é empobrecê-la. Temos uma herança no futuro, antefruímos agora, mas não podemos achar que é esta a nossa herança, porque essa se corrompe, morre juntamente conosco. Não podemos dar essa ênfase tão absurda, que às vezes nós ouvimos e então empobrecemos e não captamos a essência de sermos herdeiros do império, como era um adotado por um imperador. Eu vou recapitular os privilégios de sermos filhos de Deus. O primeiro privilégio é que nós somos recebidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos adota. É uma operação mundial. Não há registros em nenhum cartório, mas há marcas nos nossos corações de que somos filhos amados de Deus. Segundo privilégio, nós podemos chamar a Deus de Pai. Há pessoas que, embora tendo pais humanos,
não podem chamar a seus pais de pais. Alguns nem conheceram os seus pais. Outros, quem sabe, até gostam de não conhecê-los, embora os tenha conhecido. Eu sei que pensar em Deus como Pai, para muitos é algo fácil, honroso, doce. Para outros é algo difícil, pela sua experiência pessoal. Eu quero estimular você a ir além. Se você teve ou tem um pai legal, a paternidade de Deus nem se compara. A do seu pai é apenas uma sombra da de Deus. Se você não teve ou não tem um pai joia, saiba que, apesar disto, você tem um pai que não só o criou, não só o gerou como o seu pai, mas o adotou, duplamente pai. Razão porque você não precisa ter medo de nada. Não tem que ter receio de que Deus vai lhe faltar com o cuidado dele. Não tem que temer o julgamento de quem quer que seja. Não importa o que digam a seu respeito, o principal já está dito: você é filho de Abba. Isso então mostra que você é herdeiro e é co-herdeiro. Herdeiro do Pai, co-herdeiro com Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, julgaremos o mundo, está dizendo o seguinte: está escrito em Filipenses capítulo 2, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo então vai ser reconhecido como Senhor, como soberano do mundo. Estaremos lá. Somos co-herdeiros disso. Claro que ninguém vai nos confessar como Senhor e Salvador, que não somos. Vamos nos alegrar quando isso acontecer, quando o mundo inteiro curvar os seus joelhos diante de Jesus Cristo, estaremos ali. Esta herança de Jesus Cristo é nossa. É isso que significa ser um filho de Deus. Mas quero dizer um pouco mais ainda, que ser um adotado por Deus, ser um filho de Deus, tem compromissos. O primeiro compromisso é que os filhos de Deus devem procurar viver uma vida de acordo com o Espírito Santo que o adotou. É interessante que até hoje é assim, no mundo romano era assim. Quando um menino, um jovem, era adotado pelo imperador, ele passava a ter no seu nome o acréscimo da família do imperador, ou nos dias de hoje, o sobrenome do seu pai. O seu nome é mudado para se acrescentar o sobrenome do pai. É isso que quer dizer ser adotado por Deus, pelo meio do seu Santo Espírito, é viver de acordo com esse sobrenome, o sobrenome do Espírito Santo em nós. Então a Bíblia diz que, para que isso aconteça, nós temos que mortificar. Eu sei que é uma palavra um pouco antiga, mas é exatamente isso que diz a palavra de Deus. Nós temos que mortificar em nosso corpo, isto é, em nossa vida, aquilo que não está condigno com o nosso sobrenome. O sobrenome do Espírito Santo em nós. Os irmãos se lembram que Jesus Cristo nos faz uma advertência ao advertir os seus discípulos em Lucas, quando há um episódio e os discípulos então, cheios de ira santa, perguntam a Jesus Cristo se não podem então fazer
justiça com as próprias mãos e orar com muita fé para que venha fogo e consuma aquela gente que não recebeu bem a Jesus Cristo. Isso está em Lucas capítulo 9, versos 54 e 56. Jesus não se vira para os seus discípulos, talvez tenha tomado um gole d'água para se acalmar, porque dele se apossou uma santa ira, e diz: espera aí, de que espírito vocês são? Porque quem faz isto não é gente adotada pelo Espírito Santo de Deus. De que espírito vocês são? Porque o nosso espírito é o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus sabe que os filhos de Deus são sagrados, são separados, devem ser tratados como sagrados, como separados. É assim que devemos tratar uns aos outros. Se somos de fato do Espírito Santo, se esse é o sobrenome das nossas vidas. Mas há um outro compromisso ainda que eu quero registrar. Os filhos de Deus, adotados, não só criados, adotados, redimidos, se deixam guiar pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito nos conduz? Com violência? Não. Com chicote? Não. Com algemas? Não. Com aguilhões? Não. Com ferrões? Não. Eu brincaria, infelizmente, porque às vezes nós precisamos disto. Porque o ministério do Espírito Santo é um ministério doce. Ele nos conduz, ele nos compele, ele nos leva, ele nos controla, ele nos persuade, ele nos ilumina, para que então nós possamos mortificar em nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao Pai, a quem nós clamamos. Isso significa morrer diariamente. A obra do Espírito Santo, portanto, não é uma obra única, mas é uma obra permanente. Porque a cada dia precisamos tomar a nossa cruz, diz Jesus. A nossa morte é diária, a de Cristo foi uma só. Agora que somos adotados, temos que morrer todos os dias, morrer em nossas inclinações, que são contrárias à nossa condição de filhos. Porque muitas vezes temos uma vontade de voltar à condição anterior. Assim como um adotado, às vezes, em dias hoje, querem voltar à sua família anterior, conhecer a família anterior, embora sejam felizes, amados, recebidos nesta. Muitos de nós também queremos, por vezes, voltar à vida anterior, antes de sermos adotados como filhos de Deus. Por isso que isso é algo diário, a mortificação das obras da carne na nossa vida. A obra do Espírito Santo é uma obra no nosso coração, feito com doçura, que nos leva então para aquele lugar onde a carne não nos leva. Essa é a obra do Espírito Santo. Os irmãos se lembram de outra história notável que aprendemos em criança, que é a história de Zaqueu. Uma simples história. Jesus passava, junto com ele uma multidão se arrastava para ouvir e ver o que aquele mestre fazia. E um desses curiosos, sinceros no seu coração, por sua estatura baixa, não conseguia olhar no rosto de Jesus, e por mais que se esforçasse, não conseguia escutar as palavras de Jesus enquanto caminhava.
Então ele subiu numa árvore. E de lá então, de camarote, pôde ver todo o movimento de Jesus. E Jesus então passa debaixo dessa árvore na estrada. Olha para cima. Olha nos olhos de Zaqueu. E diz: Zaqueu, eu sei o que você quer. Eu sei que você tem ansiedade de me conhecer. Eu sei, Zaqueu, que você é rico e quer me dar uma grande festa hoje na sua casa. Pois então, desce. Chegou a sua hora. Me leva para a sua casa, que eu vou pousar na sua casa hoje. Vou dormir na sua casa. Vou jantar, você vai me tratar bem, vai lavar os meus pés, vamos comer, vamos conversar, vamos dormir. Estou cansado, Zaqueu. Desce. O que Zaqueu fez? Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Bom, Zaqueu desceu. Eu digo isso porque às vezes nós ouvimos Jesus nos dizendo: desce, vem, toma, essa é a sua hora. E ficamos em cima da árvore. E Jesus passa. Então tentamos correr atrás, mas a multidão nos leva, as dificuldades nos levam, o sucesso nos levam, outras alegrias nos levam, e Jesus vai caminhando cada vez mais distante. Há tantas pessoas para quem Jesus já disse: desce, você é um filho amado de Deus, eu quero hoje cear na sua casa, dormir na sua casa, jantar na sua casa, lanchar na sua casa, ver televisão com você na sua casa, desce. Quer que seja filho de Deus, como eu sou filho de Deus, diz Jesus. Mas há muitos que não descem. Eu quero dizer, em terceiro lugar, que ser filho de Deus implica também em participar dos sofrimentos de Jesus. Eu sei que essa parte não é muito boa, eu podia até pulá-la. Estava tão bem até agora, não há condenação, eu posso contar com Jesus Cristo, posso chamar ao Pai de Abba, e a minha vida vai ser em triunfo, no final eu vou ser co-herdeiro. Mas o apóstolo Paulo diz que nós participamos também dos sofrimentos de Jesus Cristo. Fato de eventualmente você estar sofrendo por uma razão muito pessoal ou alguém de sua família, não significa que deixou de ser filho de Deus. O único filho a quem Deus abandonou foi Jesus, para que nós nunca fôssemos abandonados. Quero dizer mais, embora não gostemos, o sofrimento nos protege, inclusive contra a idolatria, contra a avareza. Mas a principal mensagem que eu quero deixar é esta: a sua vida não está sendo como você gostaria. Isso não quer dizer que você não seja filho de Deus. A sua filiação não depende do sucesso ou do insucesso da sua vida. A sua filiação foi decidida no coração de Deus, que enviou o Espírito do seu Filho, diz Paulo aos Gálatas, e o Espírito do seu Filho no seu coração clama: Abba, Pai. E se você de fato é filho de Deus, você copia esse Espírito de Cristo e diz também: Abba, Pai. O sofrimento nosso é também um sofrimento de Deus. Deus sofre com o estado da criação, com o estado das pessoas criadas, e devemos de igual modo sofrer juntamente com Ele. Inclusive, se for o caso, sofrendo por nossa fidelidade a Ele, na pregação do Evangelho, no testemunho do Evangelho. Há um sofrimento que vem disso, e a Bíblia claramente fala sobre esse assunto. Eu falei dos privilégios, quero também falar dos compromissos. Sobre os privilégios eu disse, basicamente,
que os filhos de Deus são filhos de Deus porque são adotados pelo Espírito Santo. Eu disse que os filhos de Deus podem chamar ao Pai de Abba. Em qualquer língua. Abba. Os filhos de Deus não têm razão alguma para ter qualquer medo. Os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu disse também que temos compromissos, que é procurar viver de acordo com o Espírito Santo. O nosso espírito tem um compromisso com o Espírito Santo. Os filhos de Deus também têm um compromisso de se deixarem guiar pelo Espírito Santo. Isso às vezes pode parecer um pouco vago, eu quero explicitar um pouquinho. Às vezes, você passa por uma experiência difícil, seja ela qual for, e de repente, sem que você saiba explicar, no meio do tumulto, após um momento de descanso, lhe vem uma paz no coração. Você se pergunta, o que é isso? Não estou entendendo. É o Espírito Santo de Deus guiando você, iluminando o seu coração. Esse, portanto, não é um tema teórico, é um tema de grande relevância prática. É para experimentarmos, sentirmos, vivenciarmos, em qualquer idade, junior, adolescente, jovem, adulto, o Espírito Santo nos guia. Nos dá palavras para os outros quando não as temos, nos dá palavras para nós quando nós não as temos, e nós somos testemunhas disso, embora por vezes nos esqueçamos, na hora do redemoinho da vida. Diz também que os filhos de Deus participam dos sofrimentos de Jesus, porque a nossa filiação ao Pai, de modo algum, nos isenta do sofrimento. Até Jesus, o primeiro filho, o primogênito, sofreu. Por fim, eu quero fazer uma declaração e fazer um convite. Sem a graça manifesta na cruz, daquela forma extraordinária, aqui já mencionada, em que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era a graça para nós, dor para Jesus. Sem esta graça ali manifesta, nós somos filhos por geração, como somos de nossos pais biológicos. Mas com a graça ali manifesta, nós somos filhos por adoção, por reconciliação, por escolha divina. A nossa filiação, portanto, é um dom de Abba, é um dom de Deus, é um dom do Pai. Não é um prêmio por nossa conduta, por nosso mérito, por nossa vida, é um dom, é um presente, é uma entrega. Talvez você diga, eu não mereço, de fato não merece. Eu não mereço, de fato não mereço. É dom. Quando Deus, ao tempo de Noé, olhou para o mundo, o que diz a Bíblia? Ele olhou para Noé e achou graça. É a mesma palavra. Deus olha para mim e acha graça. Isto é, me chama para ser filho adotivo dele, nesse sentido romano que eu aqui apresentei. Esta filiação foi decretada, promulgada na cruz.
Ali na cruz foi feito um oferecimento para todos os seres humanos, judeus, gregos e brasileiros e qualquer outra nacionalidade. E quero então concluir assim. A filiação, a nossa filiação, a Abba, Pater, Pai, se torna efetiva, concreta, real, histórica, pessoal, quando nós aceitamos a graça que nos é oferecida. Eu dou graças a Deus, porque praticamente todos quantos posso olhar agora já responderam como Zaqueu, desceram da árvore para seguir a Jesus. Dou graças a Deus que mesmo em meio aos vendavais das humanas experiências, a maioria dos que aqui vejo busca ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E tem orado, Pai Nosso, meu Pai, Abba. Mas é possível, porque isso é muito pessoal, muito particular, invisível aos outros olhos que não os olhos da própria pessoa. Que haja aqui alguém que ainda não se sente filho de Abba. Não respondeu ainda ao convite da graça. Está lançado, está apresentado e espera a resposta. Como eu disse, o Espírito Santo não age com força. O Espírito Santo é doce. Não arromba a porta do seu coração. Não puxa você com força de cima da árvore, mas convida, desce. Você não queria isso? Eu também quero. Venha, vamos cear juntos. Você não quer ser filho de Deus? Esse é o convite. Venha ser filho de Deus. Eu tenho certeza que nesta hora, pela fé, posso afirmar isto. Que os corações aqui, no qual o Espírito Santo ainda não reside como aquele que adota, sela, está soprando também ao seu coração, dizendo, aceite a graça de Jesus, torne-se filho de Abba, filho de Deus, receba esse privilégio que lhe é oferecido. Vamos cantar agora esta música que está no nosso programa, em que afirma que hoje é dia de festa na casa de Abba. Enquanto nós cantamos que na casa do Pai há abundância de alegria, segurança e proteção, que sob os cuidados do Pai eu vejo tudo que não via por causa da ilusão do pecado. Agora eu afirmo que a casa do Pai é a melhor casa do mundo. E eu quero viver nesta casa. Se há aqui alguma pessoa que então, ouvindo esta mensagem, deseja de fato ser filho de Deus, adotado pelo Espírito Santo, eu quero lhe convidar a, onde está, vir estar aqui comigo, porque depois do canto eu vou orar por você. Os irmãos sabem, não se falará mais, não se insistirá mais, porque assim eu creio que o Espírito Santo é. Ele é doce. Não resista, portanto, ao Espírito Santo, se ele no seu coração diz, venha para Jesus, torne-se filho de Abba. Aqui estarei para orar juntamente com você, se essa é a escolha da sua vida. Quem sabe você já fez isso um dia,
mas está afastado, entristecido, não tem podido experimentar esse dínamo, essa herança da filiação diante do Pai. Quer de novo recobrar essa alegria, essa vontade de viver, essa esperança. Eu quero lhe convidar também a vir oferecer de novo a sua vida e aceitar outra vez essa graça, para que seja efetiva, real. Quem sabe você então pode ser reconciliado com a igreja se está afastado, ou quem sabe possa ser batizado se não o foi ainda. Venha para a graça, venha ser duplo filho do Pai. Abba, estende os convites agora.